Olá, olha a gente aqui de volta, sessão em off mais uma vez, trazendo um tema de extrema importância. E hoje nós vamos falar da saúde mental de crianças e adolescentes. Temos observado que esse tema não está nada bem. E a gente sabe disso tanto pela ótica dos pais, como também das crianças e adolescentes que a gente recebe no consultório. Você tem observado, Mi, essa alta queixa sobre ansiedade, medo, agressividade, impulsividade? Como que tá aí do seu lado? Olha, alta queixa e alta exposição à internet. Parece que as duas coisas estão numa mesma crescente, né? Sempre quando a gente vai olhar comportamento humano, né, a gente olha o contexto em volta. Se tem uma coisa que está gritando, como você disse, todos esses sintomas aí, irritação, né? O que está em excesso? Tem sempre a máxima, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, por mais que a gente hoje vê na mídia falando excesso de tela, excesso de rede social, o excesso que os algoritmos vêm exercendo, né? Porque eles também excedem. Aí eu me pergunto, né? Onde que está a falta? O que está faltando também do outro lado para esse excesso estar dominando muito isso? O que mudou, né? A gente olha a dinâmica das famílias hoje, pouquíssima troca é observado, né? Então, até mesmo quando chega essa queixa na clínica, ai, meu filho está muito ansioso. Geralmente é o pai que vem procurar ajuda, né? Então, assim, ou a mãe vem, meu filho está muito ansioso, está muito agressivo, ele não sai do celular. É interessante essa frase, né? Quando eu escuto de pais, assim, mas é porque meu filho não sai do celular. E a primeira pergunta que vem na minha cabeça é como que é a dinâmica desta família? Será que tem diálogo? Será que os pais também ficam muito no celular? O celular hoje ele ganhou um espaço muito importante dentro das nossas casas. Ele está grudado com a gente, tempo ele é móvel, inteiro, né? Não é uma TV que você tem que sentar todo mundo na sala, parar, silenciar tudo que você estiver fazendo e ficar ali. Em pé você põe um fone e você consegue em pé. Você está no carro, você põe no Viva Voz, você está interagindo também. Toda e qualquer situação, por ele ser um objeto e ele está sendo criado cada vez menorizado para isso, né? Não é à toa os smartphones, né? Também, os watches, né? Também, para te acompanhar. O tempo todo, né? Em todos os cômodos. E te notificar, olha que nome, né? Ele notifica. Se você não faz nada, ele vai lá e te dá um toque e te avisa. Então, Grace, eu percebo assim que está totalmente relacional. Não era de se esperar outra coisa que não fosse isso. E aí, o sintoma ele sempre chega para nos alertar. Ainda não está tudo perdido, mas o sintoma ele grita. Algo tem que fazer com isso, né? Porque a gente percebe cada vez mais a dificuldade na aprendizagem. E aí, eu trouxe alguns dados para a gente falar sobre isso, porque, inclusive, no Brasil, começou um movimento já para 2024. No Brasil já. No Brasil eu já ouvi bastante isso de outros países. Estados Unidos no Brasil, parece que é o campeão, sim, né? Sim, nos Estados Unidos algumas ações estão acontecendo. E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre elas, mas é direcionada às empresas que cuidam das plataformas, que criaram as plataformas. E aí muito para olhar essa questão dos algoritmos, né? O como que isso vem
foi desenvolvido para gerar uma dependência, para gerar uma necessidade. Então, hoje a gente está falando que as pessoas têm necessidade de estar conectada, de estar com o celular. A gente já não usa mais as nossas capacidades cognitivas, então a gente não usa mais a nossa capacidade de memória, de concentração, porque tudo a gente recorre à máquina, né? Tudo a gente fala, não, mas tem ali o celular que se eu não lembro, é só eu fazer uma pesquisa que vem. Você não tem aquele tempo, e é uma coisa que Nise da Silveira pregava muito, né, sobre a criatividade, né? E para você acessar a criatividade, ela precisa do tempo ocioso, o tempo do ócio. É aquele tempo quando você vai fazer, por exemplo, uma arte, né? A primeira instrução que você recebe é: pense, o que você quer fazer? Ali abre um caminho e você em branco. vai para um lugar de buscar o que de fato você quer. E hoje, Michele, é muito, muito interessante você falar isso, porque, e voltando para as crianças e adolescentes, né? Quando você fala para uma criança... Espera aí, né? O que acontece? Dá o celular. Eu não tenho nada... A minha filha fala assim, eu não tenho nada para fazer aqui, tá muito chato. Sim. Isso que a gente está falando de 5 minutos dentro do carro. E ela já começa... Tá muito chato aqui, eu não tenho nada para fazer. E olha isso, né? Para onde que vai essa capacidade de criar, de concentrar, de desenvolver a memória, os problemas de aprendizado? E aí, por isso que esse movimento para o próximo ano já começa em alguns estados, que é das crianças não poderem levar o celular para a escola. O que você acha disso? Eu acho ótimo. Eu sou a primeira a levantar essa bandeira. E lembrando agora disso que você trouxe, que é um dado, né, real, né, de realmente vir com... Na psicologia a gente chama isso do interdito, né, o termo técnico, né? Que é quando nada mais dá conta, a gente vem com um processo que a gente chama de interdição. E olha que coisa, esse termo era muito usado quando eu comecei a estudar com dependentes químicos. A gente usa esse vocabulário para falar, e cadê o interdito? E cadê a interdição, que é quando você vai pegar o usuário, a pessoa que já é um adicto, e você vai tirar fora ele do acesso. Daquele meio, né? É uma interdição mesmo, né? Que são as internações, as reabilitações. E olha aqui de novo, num outro contexto. Outro contexto, e que não é diferente. Porque acho que é importante a gente ressaltar isso, principalmente para que os pais parem e prestem mais atenção e venham junto nesse movimento. Porque a dependência do celular, ela causa no corpo as mesmas reações e necessidades que uma dependência química. Então, quando você tira uma pessoa que é dependente de drogas, quando você tira a droga dela, o que vem? A abstinência. O que a abstinência causa? Uma série de fatores físicos e emocionais. Ansiedade, nervosismo. As crianças estão muito irritadiças, né? Você não pode tirar um jogo que a criança já fica completamente fora de controle. E aí os pais se assustam. Eles falam, nossa, mas o que aconteceu aqui? Isso que a gente não está falando nem das questões de segurança. A gente está falando das questões físicas mesmo. O seu filho está dependente, né? São neuroquímicas. Então, as pessoas olham, né? E isso quando a gente estudou muito sobre dependência química, eu lembro de um exemplo que o professor falava assim, nossa, a gente aponta muito o dedo para um usuário de crack, para uma pessoa que fuma maconha, né? Mas a gente está ali com um copo de uísque falando, esses drogados, olha que horror que tá a Cracolândia. Né? Como se aquilo não fosse uma droga, porque ela é legalizada. Verdade. E hoje a gente está falando de um vício também legalizado, que se confunde com o nosso dia a dia, porque a gente fala, mas eu pago conta. Quantas desculpas a gente não dá para os nossos filhos quando a gente está usando? Não, mas a mamãe está aqui só respondendo uma coisa do trabalho. Nossa, você trouxe uma expressão bem forte, Grace, o vício legalizado. O celular, ele vicia, ele tem sido feito, as redes sociais principalmente, né? Os dados que são imputados, né? As nossas informações pessoais estão... Eu vi um termo recentemente que falava de festa neurológica. O celular tem feito uma festa neurológica. Usam de conhecimento da psicologia, do marketing, né, das cores, do tempo de tela, do touch, até quando você toca ali,
Da né? própria câmera, né? Da câmera. Do áudio que está gravando ali. Sim. Você fala, eu estou procurando uma mesa. Quantas Pronto, mesas que não haja vem? mesa que vai vir. E você começa a pensar que você de fato precisa daquela mesa. Então, é um comportamento para te levar ao consumo. Total. O maquinário é feito. A gente falou isso, acho que num dos primeiros episódios. Tem um dos nossos episódios que a gente fala isso. E tem uma máxima do marketing que fala muito disso. Que é, se você não sabe qual produto você está consumindo, o produto é você. É verdade. Então, quem está gerando o lucro? Quem está dando dinheiro? Porque isso funciona para gerar dinheiro. Gera dinheiro pelo o algoritmo te trazendo propaganda, você consumindo internet, você comprando o aparelho. Tudo está em torno do consumo. E faz parte. Somos uma sociedade que, para sobreviver, precisa do consumo. Mas qual que é o limite entre a gente usar de partes cerebrais de uma criança que não foram formadas, que ainda não está completamente desenvolvida, de comportamentos que ainda nem foram aprendidos e ele já se sente dependente daquilo. Sim, até porque fisiologicamente, né, o córtex, né, esse aqui da frente, ele só vai estar totalmente formado para os 24, 25 anos. Que é a questão do valor, do tempo. Não, agora eu já estou percebendo que eu estou aqui, deixa eu sair. Gente, não consegue. Eu também tenho crianças, você fala muito de pais, né? As pessoas às vezes colocam, né? Ah, não, mas ela é psicóloga, a criança dela... Imagina, como se a gente não passasse pelas mesmas dores, né? Passamos pelas mesmas situações, assim, né? De eu ter um combinado, né? Hoje, qualquer hora você coloca no Google, você fala, né? Qual o tempo de tela para criança da idade X? Puf, vai vir lá. Quantas horas de sono a minha criança com 13 anos precisa para dormir? Vai vir lá, né? Mas eu falar isso para ela, com uma criança de 10 anos, ó, você vai ficar aí 2 horas. Dá 2, o alarme toca, ela libera o alarme e continua. Não consegue, Grace. Não consegue. Se não tiver o interdito, eu chego a ficar assim do lado dela, eu paro e falo, ó, eu não vou tomar, eu não vou arrancar. Mas já deu o seu tempo. E aí? Como é que você vai desligar? Você vai dar tchau, que está jogando online, você vai parar a conversa? Como você vai fazer? E fazer outras coisas, né, Mi? Acho que a gente falou aqui também, porque eu lembro dos primeiros capítulos que a gente... Dos primeiros episódios que a gente divulgou, Gostei falando... de capítulos. Olha o livro do Sessão em Off surgindo aí. Olha! Tô aqui, ó, várias coisas na mente. Mas nós falamos sobre isso, sobre os dilemas, né, nas redes, suas dores e conquistas, né? Verdade. Onde que os adolescentes tinham para ir lá e falar que não estava legal e expressar para todo mundo. E quando a gente falou disso, muitos pais mandaram mensagem pra gente assim, o que fazer? Né? Então assim, mas como é que a gente limita? Como é que a gente tira? Como é que faz, né? E eu pergunto de volta, né? Quais são as outras atividades que é feita? O que mais essa criança pode fazer? Né? Um período de férias escolares é muito cômodo para alguns pais ter o filho ali no celular o tempo todo que nem respira. Você não escuta o barulho dele, ele está ali num outro mundo, num outro universo, a cabecinha funcionando, mas ele está em outro lugar. Isso, para mim, enquanto psicóloga, sempre foi uma cena que me desesperava. Quando eu via, e depois que eu fui mãe, é pior ainda, né? Então, quando eu vejo que minha filha está muitas horas sem eu ouvir nada, e não é aquele silêncio que preocupa, que você fala assim, tá aprontando, como quando a gente era criança, né? Então assim, nossa, faz 1 hora que eu não escuto alguma coisa, tá errado. Os pais da nossa geração, eles tinham muito essa frase, né? Então assim, ficou quieto, tá aprontando. Sim. Mas hoje não. Né? Os pais hoje atuais, como nós, a criança quieta tá tudo ótimo. Não me dá trabalho. Ele é quietinho, ele só fica no celular. É verdade. E eu fico pensando, para onde está indo todo o resto? E aí, né, vem essa lição de casa que a gente parece que vai se perdendo. Né? Eu sempre criticava, né, muito essa tendência de falar em humanização, né? Humanização nos hospitais, humanização em qualquer ambiente institucional. Mas trazendo para o indivíduo, respondendo a sua pergunta, é a gente se conectar com o que é do humano. O que o humano faz? O que é natural de uma criança de 7 anos estar fazendo? Né? Será que ela já sabe andar de bicicleta? Será que ela já aprendeu a andar de patins?
qual que é o nome da melhor amiga dela. Por que que ela gosta, por que que não gosta? Esses dias em Onde casa... está a amiga dela que não vem visitar ela? Por que que eu não convido? Por que que ela não vai lá? Sabe? Então, acho que essas receitas assim mais simples e que é muito bom a gente relembrar como foi a nossa infância para pulverizar isso também. Sair dessa coisa que precisa ser tudo diferente, né, Mi? Eu acho que passar ensinamentos de geração para geração, claro, teve muita coisa como eu fui criada que não era legal, ok, mas o que foi? O que dá para passar? Né? Esses dias a minha conversa com a minha filha foi em torno do que era um crush. E ela queria saber como que era na minha época, os meus crushes. Os crushes. E para explicar para ela que nem existia esse termo, né? Mas foi uma conversa tão interessante, porque eu via no olhinho dela um interesse por saber como que era para minha mãe. E também uma confiança de me contar o porquê da curiosidade, daquela troca. E a gente ficou, acho que 1 hora. E é gostoso porque volta algo que é nosso, né? Sim. A gente compartilha algo nosso. Né? Então, contar essa parte do crush, eu lembro que quando eu contei um pouco para ela, sabia que a mamãe gostava de um menino que tinha o nome desse seu amiguinho? Ela, você gostava? Eu falei, sim, foi o primeiro menino que eu gostei. Eu abri o caminho e sabe qual foi a resposta dela? Eu também gosto de um, mas o nome do que eu gosto é outro, mas Olha não é esse só. seu. Isso é muito legal. Abre caminhos. Abre caminhos e nos aproxima de uma coisa Exato. que hoje... Que é onde eu falo que eu fico triste quando eu vejo, que é como isso está se perdendo nas relações familiares. Sim. Você senta na sala e é todo mundo no celular. E cada um no seu mundo. Ninguém mais está futucando um pé, ninguém mais está tirando uma cera do ouvido, sabe? Descascando uma laranja, porque é aí que surge, né? Conta história, lembra do passado. É nessa hora, quando não tem TV, quando é uma música que você fala, aumenta o som e vamos dançar, né? Lembrando agora também uma situação com a minha filha, nesse momento que eu tirei, né, o celular e vai fazer outra coisa, ela foi lá, ficou lá futucando o pé no sofá. E vira de ponta cabeça, e põe pra cima e mexe. Ela achou uma cicatriz no pé dela. No meio do dedo que ela teve quando ela era bem bebê, 2 aninhos. E aí surgiu a oportunidade. Ela, mãe, tem uma cicatriz aqui no meio do meu pé, eu nunca vi. O que foi isso? E realmente eram pontos. Então tem uma marca, né? E aí surgiu a oportunidade de eu conversar com ela sobre como é que foi aquele corte, o que aconteceu. Então, ali veio aquela recomendação, sabe? Quando a professora fala assim para a criança, mãe, conversa com ela. E aí a gente só vai ali, conversa aquele momento, porque brigou com o amiguinho e passa mais 2, 3 meses. Então, se quem estiver aqui nos assistindo como pais não lembrar da última vez que conversou com os filhos, tá aí o sinal de alerta. O que ele vem trazer para mim, né? Assim, como que meu filho quer me contar? Ou até isso, né? Os roteiros prontos de internet, das perguntas para você fazer para a criança, do que falar, para gerar conversa. E é só eu já vi esses roteiros, né? Não é? É interessante, então, assim, a gente não descarta nada. Aqui não tem receita, né? Acho que Sessão em Off é muito isso. Mas é mais perceber o que vai fazer parte da sua realidade. Eu diria que é o estar ali, né, Mi? É estar para a relação, estar para a criança, estar no para o quarto adolescente. Que meu filho tá, eu vou lá levar o lanche para ele, eu vou comer no quarto com ele, que seja, mas eu vou estar ali. Então não é culpabilizar porque é o quarto, porque está trancado, porque lá atrás o bom era todo mundo na cozinha, na mesa. Gente, se não dá, se não é possível, se a criança vai vir emburrada, começa com o que dá. Começa quebrando, mas começa acessando a criança. Começa olhando no olho, seja do jeito que for. Né? Até para, inclusive, ajudar a preparar, né? Crianças antes da pré-adolescência, até na adolescência, para eles já saberem minimamente fazer um lanche. Para eles. Às vezes você vê criança que está ali com fome, só abre salgadinho, só abre pacote de bolacha, só abre Coca-Cola, porque não tem ideia do que é criar um alimento. E eu acho que a gente falou um pouco disso também, né? Para os pais que estiverem nos escutando, que estiver com essa dificuldade, já meu filho está muito no celular. Ou para todo. O que você pode substituir por algo manual, né? Acho que a gente falou muito disso. Isso então, mesmo.
Quais são as atividades? Vamos fazer uma receita juntos? Vamos fazer alguma coisa com as mãos, onde o celular dê espaço para algo criativo, né? Escolhe um dia da semana, né? Em vez de chamar no iFood o hambúrguer, hoje a gente vai fazer hambúrguer em casa. Né? Para tudo, escolhe um dia da semana, esse é o dia do hambúrguer em casa. Então, qual vai ser o recheio, um dia queijo. Então, é trazer para perto. E às vezes a gente fica imaginando coisas muito mirabolantes e é fazer com que a gente tenha dentro de casa mesmo. Sim, acho que é rever um pouco, né? Como que estão esses hábitos, como que estão os acordos, como que está essa dinâmica e abrir espaço para outras coisas, né? E quando se abre isso, vai fazer os pais olharem para eles. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque se já tem essa fala que o filho não sai do celular, fatalmente quando os pais se olharem, eles vão ver. Peraí, e eu? Será que eu estou saindo do celular? Quanto tempo eu fico? Quanto tempo eu também não me desligo nem quando eu estou em casa? Né? Qual foi o domingo que a gente falou assim, não pega celular, vamos só sair? Vamos dar banho no cachorro. Sim. Né? O que eu vou fazer hoje? Vamos dar banho no cachorro, vamos levar para passear? Ou vamos, sei lá... Não vai deixar no pet shop. Hoje a gente vai lavar o cachorro em casa. Sim, vamos limpar o carro. Pega não o sei. secador, vai pro chuveiro. Precisa de outras atividades, né? E aí, quando a gente falava desse movimento, a gente tem aí formas de olhar e a gente precisa também nos valer dos nossos direitos. Então, do movimento que a gente fala contra as operadoras, né? Contra Verdade, as sim. gigantes. As famílias também podem entrar, e algumas famílias já começaram a entrar com processos, porque tem a saúde mental dos filhos completamente comprometidas. Em termos de pessoa física mesmo. Em termos de pessoa física mesmo. Então, assim, é um direito nosso também nos prevenir, nos precaver, olhar para isso com outro olhar. Né? Como a gente olhava na nossa época, a gente citou aqui o exemplo das drogas, né? Então, os pais, na nossa época... Sim. Qual que era a preocupação? Deixa eu ver com quem que tá andando, com quem que tá falando. Qual que é a ideia que estão plantando na cabeça? Quando a mãe chamava, não entra, pode entrar vocês, mas era para investigar. Exatamente. Quem eram, Deixa né? eu conhecer todo mundo que meu filho tá andando, né? Isso minha mãe era dessas. Todas as festas eram na minha casa, mas ela também sabia todo mundo que a gente estava andando, como era, o que falava, o que pensava. Então... Isso é legal da gente começar a observar e falar assim, peraí, será que eu não tenho que fazer a Dona Hermínia, às vezes? Será que eu não tenho que pegar o celular e pôr os limites ali no meu filho e na turminha também, que está exagerando? Com você mesmo, né? Porque o diálogo convence, mas o exemplo, ele arrasta. Né? É você daquele determinado horário, deu 10 da noite, desliga o Wi-Fi. Todo mundo desligou aqui da casa, filho, acabou. É esse time. Em que momento que o celular é permitido? Né? É permitido comer olhando o celular? Eu permito isso em casa? Se está no banheiro, tem que levar o celular? Se está, sei lá, fazendo... Em quais os momentos, né? Porque... perdeu-se um pouco esse espaço. É diferente quando a gente falava assim, vamos ver um filme, aí você tinha ali o tempo do filme, a duração, tinha até né? O ritual, né? O ritual. Pipoca, cadê o refri, onde vai sentar, traz mais almofada, vamos nos acomodar, regula a luz. Então, os rituais também, Grace, eu percebo que também vem se perdendo. Sim. E isso ajuda muito, isso traz memória afetiva. Né? Quando você for lembrar de que assistiu um filme na sua adolescência ou na sua infância, você vai lembrar de todo o ritual. Todo o contexto, quem estava, como Exato. foi. Como era. Eu lembro de lanches que a minha avó fazia pra gente. Eu lembro do cheiro do chá de capim santo. Eu sei o barulhinho do pãozinho na manteiga na chapa. Porque era o ritual. Então, primeiro ela ia lá, colhia o capim santo, torcia, ligava o fogo, a água fervia. E aí a gente fala, olha o cheiro, é hora do lanche. Aí já sabia, vai todo mundo lavar a mão, né? Então, ritualizem.
Se a gente puder aqui também e deixar... que isso é necessário, né, muito, Mi? crie Quando a gente rituais. fala da questão de trabalhar a memória, né, de trabalhar a concentração, a aprendizagem, tudo isso faz parte. E não é só a escola. A gente começou aqui com um dado e essa questão da proibição nas escolas, mas não é só isso. A gente está falando mesmo de uma questão de equilíbrio das crianças e dos adolescentes terem a capacidade de tomar as suas próprias decisões, sem serem influenciados pelo que está ali, pelo que eles estão sendo bombardeados. Sim. E talvez eles nem precisariam saber. Com certeza. Quanta coisa que a gente não sabia quando a gente era adolescente que nunca foi necessário, né? Então, hoje a gente abre o celular, tudo a gente precisa ter. Então, a gente não dá conta, né? Enquanto pai e mãe, a gente não dá conta de acompanhar os lançamentos, os brinquedos, o que está em alta. Quando você acha que você vai arrasar com seu filho com um brinquedinho que você comprou na banca de jornal, ele já sabe o que é, o que faz e já tem um mais moderno, que ele já viu no outro vídeo. Então, é difícil também educar e criar e impor limites nessa geração. Mas eu acredito muito que se a gente estiver disposto a mudar um pouquinho também, a voltar um passo, né? Voltar uma casa e trazer o que a gente aprendeu, as coisas simples, essa questão das relações, né? A gente estar para as relações e ali no tete a tete, né? Não no grupo. No grupo todo mundo se ama, todo mundo fala bom dia, todo mundo é educado. Tem a figurinha legal. Todo mundo tem a figurinha legal. Mas não, eu tô falando aqui, né? Então vamos sentar para jantar comigo, né? Tudo bem que você já comeu, mas eu quero conversar. E também gostei do que você falou, né? Dessa coisa da escola proibir. Se já tem uma proibição, como eu mesmo falei, já teve uma falha. A gente já não aprendeu. Eu tô falando a nossa geração. A gente não teve manual de boa convivência com o celular para você não se tornar um viciado. Não, a gente já tá também, né? Se a gente for olhar ali as horas, toda vez a gente se espanta. Então, mais uma outra possibilidade, Grace, que você está levantando sem querer, são parcerias. A gente sabe que hoje a constituição familiar é muito diferente do que ela lá atrás, né? Antigamente as crianças tinham mais 3 irmãos para brincar entre eles. Hoje em dia é uma criança. Hoje em dia não tem mais o pai e a mãe juntos, não é assim? A maioria hoje são lares que já são oriundos de um divórcio, a criança já tem uma situação quando está com o pai e outra com a mãe. Então, isso também traz as dificuldades, né? A gente precisa também entender, e não, por isso que a gente é a vez da regra, né? Porque muitas das vezes não vai servir. Então, busquem parcerias. Quando eu falo parceria, de bater na escola e falar, olha, meu filho não vai trazer, se aqui está liberado, eu não vou deixar trazer. Ah, mas aqui ainda não é regra. Então comecem a pôr em votação na próxima reunião de pais. Fomentem parcerias. Porque muito das instituições elas ainda estão naquele formato das famílias que existiam antigamente. Sim. Fomentem também troca entre colegas. Né? Do mesmo jeito que a gente tem fatalmente mais que uma amiga de confiança, onde é que está a amiga de confiança da minha filha? Essa é uma boa pergunta. Elas começam a serem criadas agora. É agora que começa, né? Para justamente quando chegar na adolescência, a gente não vê um adolescente aí com uma ideação suicida. E um dos grandes fatores de prevenção de suicídio é ter rede de apoio. Quando a gente começa a atender ideação suicida, é a pergunta da anamnese. Qual que é o apoio? Com quem que essa pessoa conta e confidencia segredos? Com quem que ela conta no oculto a dor dela? Então, fomentar isso também é cuidar de saúde mental até o limite para não chegar nesse extremo. Então, se já está acontecendo essas ações, imagina um Estado intimar uma instituição que criou um determinado algoritmo e falar, ó, vocês erraram aqui. Vocês estão viciando pessoas. Então, se já chegou nesse extremo, os pais também têm essa autoridade também, né, Grace? O quanto que o que você desenvolve é uma prestação de serviço ou é um desserviço? Né? Porque a gente não pode tirar o mérito de tudo que
a internet nos trouxe, né? De toda a forma de existir que a gente tem hoje a partir de uma mudança tecnológica. Mas qual que é o limite disso tudo? Né? O quanto que isso de fato está fazendo bem para a humanidade? Né? Se a gente está falando de uma preocupação tão gigante com quem está vindo, porque a gente está falando do que é rico para a gente, né? Crianças e adolescentes, a vida inteira a gente escutou que é o que muda o mundo. Né? Que são as pessoas capazes de transformar uma sociedade, um país, uma civilização. E o que a gente está fazendo com essas crianças? Qual é o mundo que a gente vai deixar? Acho que esse é uma ótima fala, Grace. Você trouxe o limite como algo que talvez lá atrás foi algo, não, deixa livre. Mas o quanto que essa sua fala sobre o limite é extremamente necessário. Né? Ser livre é justamente fazer o que a gente não quer. Essa é a máxima da liberdade. Né? Mesmo não querendo, eu vou lá e vou fazer. Mesmo eu estando aqui, com o algoritmo me puxando, com a luzinha acendendo, com o WhatsApp gritando, eu não vou responder na hora, porque neste momento eu estou dedicando um tempo para o meu filho. Neste momento eu estou falando com o meu sobrinho. Então, acho que esses limites, se a gente puder deixar aqui uma última palavra, acho que você levantou aí um ótimo indicador. Onde estão os meus limites para realmente eu exercer a minha liberdade de fazer também quando eu não quero. É isso aí. Fechamos. É isso. É isso.